Hoje vocês vão conhecer ideias que parecem ter saído de filmes futuristas, mas já estão cruzando a fronteira entre sonho e realidade mecânica. Neste episódio, veremos como engenharia, design e tecnologia estão transformando o conceito de mobilidade, levando os veículos para além das ruas e mostrando que o futuro chegou. O Aeromobile 5.0 parte de uma ambição diferente. Não quer parecer apenas prático, quer combinar luxo, estrada e voo em uma única máquina de mobilidade avançada. Desenvolvido pela empresa eslovaca Aeromobile, o conceito surge como evolução de projetos anteriores da marca, incluindo o Aeromobile 3.0 e o Aeromobile 4.0. A proposta é unir a experiência de um supercarro com a capacidade de voo de uma aeronave compacta voltada a deslocamento porta a porta. O diferencial técnico está na configuração de decolagem vertical, com propulsores elétricos posicionados nas extremidades das asas, para permitir pousos e decolagens sem pista longa. Para o voo de cruzeiro, o conceito combina soluções aeronáuticas mais tradicionais, com propulsão elétrica e motor auxiliar. Esse arranjo busca maior alcance sem abrir mão da flexibilidade vertical. No modo terrestre, as asas se dobram para permitir circulação em ruas e armazenamento em espaços compatíveis com um veículo premium. No modo aéreo, elas se expandem para gerar sustentação e estabilidade. A cabine segue uma proposta de alto padrão, com foco em conforto, acabamento refinado e experiência exclusiva. O Aeromobile 5.0 não foi desenhado como veículo popular nem como transporte urbano macio. Ele representa uma categoria de mobilidade voltada a um mercado de alto luxo, onde desempenho, imagem e autonomia de deslocamento se combinam. O projeto tenta unir três mundos que normalmente exigem compromissos diferentes: automóvel esportivo, avião leve e aeronave elétrica de decolagem vertical. Clinicamente, o desafio está nessa sobreposição de funções, porque cada modo exige forma, peso, segurança e controle próprio. O valor do conceito está em mostrar que o carro voador também pode nascer como produto premium antes de se tornar solução comum. Talvez o luxo aqui não seja acabamento, talvez seja a tentativa de escapar da separação entre estrada e céu. O Airspeeder MK4 não nasceu para levar alguém ao trabalho. Nasceu para transformar o eVTOL em esporte extremo. Desenvolvido pela Aloud Aeronautics, ele é uma aeronave de corrida tripulada, criada para competições aéreas de alta velocidade em baixa altitude. A prioridade aqui não é conforto familiar, nem mobilidade cotidiana. É desempenho, controle e resposta rápida em um circuito que deixa de ser plano e passa a ser tridimensional. O sistema é híbrido elétrico e usa um turbogerador a hidrogênio, chamado Thunderstrike. Esse conjunto fornece energia para motores elétricos que acionam hélices distribuídas em dutos duplos com movimento vetorial. Essa arquitetura permite mudanças rápidas de direção, estabilidade em curvas e aceleração intensa, elementos essenciais para uma corrida aérea, onde altitude, trajetória e velocidade fazem parte da disputa. A fuselagem de fibra de carbono, o cockpit fechado e o desenho agressivo aproximam o MK4 de uma mistura entre carro de Fórmula 1 e aeronave futurista. Mas a comparação visual é apenas a superfície. Por baixo dela existe um laboratório de controle de voo, segurança, propulsão elétrica e aerodinâmica aplicada a manobras exigentes. As asas e estabilizadores ajudam a manter domínio em altas velocidades, enquanto a distribuição de empuxo permite respostas finas no ar. O MK4 não pretende resolver congestionamento nem substituir carro. Ele funciona como vitrine tecnológica, um espaço onde limites podem ser testados antes de chegar a usos mais amplos. Em vez de vender o sonho do transporte pessoal, ele expõe a engenharia sob estresse, com velocidade, risco e precisão. O impacto está em mostrar que eVTOLs não pertencem apenas ao transporte urbano, eles também podem criar uma nova categoria de competição, onde pilotar significa negociar forças em todas as direções. Quando a corrida sai do asfalto, a velocidade deixa de ser linha e vira espaço. Talvez o futuro primeiro acelere.
O voo pessoal aqui não aparece como espetáculo, aparece como simplificação de uma máquina que tenta reduzir a distância entre usuário e altitude. O Dorone H1X é um eVTOL pessoal desenvolvido pela Dorone Aerospace, com foco em uso individual e pilotagem simplificada. A proposta é aproximar o voo de uma experiência mais acessível, removendo parte da complexidade associada a aeronaves tradicionais. Em vez de pistas longas hangar e rotinas pesadas, o H1X foi pensado para decolar e pousar verticalmente, em áreas menores dentro de uma lógica de mobilidade aérea pessoal. O sistema usa comandos intuitivos, assistência eletrônica e recursos de segurança voltados para evitar colisões. Essa arquitetura muda a relação entre piloto e aeronave, porque a operação deixa de parecer um procedimento aeronáutico completo e se aproxima de conduzir um veículo automatizado. O uso de múltiplos motores elétricos e ventiladores em duto ajuda na estabilidade e cria redundância caso parte do sistema enfrente falhas. A cabine fechada, a fuselagem de material composto e as asas em tandem dão ao projeto uma aparência compacta e moderna. Mas a função principal continua sendo equilibrar autonomia, velocidade e segurança em trajetos curtos. O H1X não tenta ocupar o mesmo papel de um táxi aéreo corporativo. Ele se posiciona como aeronave elétrica particular para quem busca independência em deslocamentos de curta distância em regiões urbanas e suburbanas. Sua decolagem vertical reduz a dependência de grandes pistas, enquanto a propulsão elétrica reduz ruído e emissões. O impacto técnico está nessa tentativa de transformar o eVTOL em produto pessoal e não apenas em serviço operado por empresas. Quando a aeronave passa a obedecer comandos mais simples, o céu deixa de ser infraestrutura distante e começa a parecer extensão privada do deslocamento cotidiano. Isso não parece apenas um carro tentando voar, parece uma tentativa de transformar o espaço acima das cidades em uma extensão controlada da rua. O Cyclotech Cruise Up nasce como conceito elétrico de carro aéreo urbano, feito para decolar e pousar verticalmente em áreas reduzidas, sem depender de pistas longas, nem de infraestrutura aeroportuária tradicional. A lógica técnica é direta: reduzir o atrito do deslocamento urbano, colocando uma cabine parecida com a de um automóvel dentro de uma arquitetura aérea compacta, flexível e pensada para rotas curtas. O ponto central está nos Cyclorod, sistema de propulsão criado para controlar a direção do empuxo com precisão. Em vez de depender de hélices convencionais inclináveis, o veículo usa rotores capazes de produzir deslocamento lateral, frenagem no ar e manobras mais estáveis. Isso muda a forma de imaginar o voo urbano, porque o controle deixa de ser apenas sustentação e passa a ser posição, equilíbrio, resposta e redundância em caso de falhas. A fuselagem leve, o desenho aerodinâmico, as janelas amplas e a aparência limpa reforçam a ideia de um veículo pessoal, voltado ao uso cotidiano, mas sem repetir o modelo mental do helicóptero pequeno. O Cruise Up opera como uma hipótese técnica sobre mobilidade aérea de baixa altitude. Na prática, ele sugere que o futuro das cidades pode não vir de máquinas maiores, e sim de máquinas mais precisas, capazes de ocupar menos espaço, responder melhor ao ambiente e transformar congestionamento em uma variável de voo. Quando um automóvel deixa de disputar espaço no asfalto, passa a negociar posição no ar, a cidade inteira vira um sistema dinâmico de circulação, suspensão e cálculo. A fronteira entre dirigir e voar deixa de ser estética e se torna controle aplicado. Talvez não seja mobilidade futurista, talvez seja engenharia urbana, tentando respirar por cima das próprias ruas. Isso não é apenas uma exibição futurista de engenharia, é uma montadora elétrica tentando levar sua experiência automotiva para o espaço aéreo de baixa altitude. O XPeng Aero HT Flying Car representa uma aposta chinesa ambiciosa em um veículo capaz de circular no solo e também realizar voos curtos, criando uma ponte técnica entre carro elétrico, drone tripulado e aeronave urbana. A proposta depende de propulsão elétrica distribuída com múltiplos motores
rotacionais e hélices trabalhando juntos para sustentar, controlar e estabilizar o voo. Esse arranjo não serve apenas para levantar o veículo, ele também cria redundância, porque o sistema pode continuar operando, mesmo diante da falha de alguns componentes. A estrutura em materiais leves, como compostos de fibra de carbono, reduz peso e melhora a eficiência energética, enquanto a cabine moderna com janelas amplas mantém a sensação de automóvel avançado. As rodas fixas não são detalhe visual, elas explicam a ambição do projeto entrar na rua, sair dela e voltar, sem depender exclusivamente de aeroporto. O desenho revela um sistema híbrido em sentido operacional, não apenas energético. Em solo, ele preserva a lógica familiar de condução. No ar, tenta transformar deslocamento congestionado em trajetória direta acima da cidade. O impacto técnico está nessa integração, porque cada componente precisa obedecer a dois ambientes com exigências muito diferentes: peso, segurança, autonomia, estabilidade e controle. O Xpeng Aero HT Flying Car mostra como empresas de veículos elétricos passaram a observar o céu como extensão do mercado urbano e não como território separado. A pergunta clínica não é se parece ficção científica. A pergunta é se a cidade futura aceitará máquinas que entram no trânsito, como carros saem dele, como aeronaves, e retornam como parte de um mesmo ecossistema silencioso, elétrico e programado. Talvez o carro voador deixe de ser símbolo de fantasia quando virar apenas infraestrutura móvel. O Terra Fugia TFX representa uma das formulações mais completas do sonho moderno de carro voador, porque tenta reunir rua, garagem família e decolagem vertical em um só conceito. Desenvolvido pela Terra Fugia, o projeto híbrido elétrico busca combinar a praticidade de um automóvel com a capacidade de uma aeronave de pouso e decolagem vertical, diferente do Terra Fugia Transition, que se aproxima mais de um avião dobrável para uso em estrada. O TFX foi pensado para reduzir a dependência de pista e permitir operações mais flexíveis. O veículo foi concebido para transportar 4 passageiros e alcançar velocidades de cruzeiro comparáveis às de pequenas aeronaves. Seu sistema combina motores elétricos com um motor de combustão, de modo que os rotores auxiliem na decolagem vertical, enquanto a propulsão de cruzeiro assume o voo horizontal. As asas retráteis se abrem durante a operação aérea e se recolhem no modo terrestre, permitindo que o veículo ocupe espaço semelhante ao de um carro em garagem. O conceito também inclui alto nível de automação. Em vez de exigir que o usuário pilote, como em uma aeronave tradicional, o sistema foi imaginado para simplificar decolagem, navegação e pouso. O condutor selecionaria o destino e supervisionaria o funcionamento. Embora permaneça como conceito, o TFX se tornou um dos projetos mais conhecidos nesse campo porque concentra muitas expectativas associadas ao carro voador, circular em ruas, caber em garagem, transportar uma família pequena e voar sem aeroportos convencionais. O desafio técnico está em fazer tudo isso sem transformar cada função em um peso contra a outra. O TFX mostra que o sonho não é apenas voar, é preservar a familiaridade do carro enquanto o veículo entra no céu. Talvez a revolução esteja em fazer o impossível parecer estacionável. Aqui o voo urbano deixa de ser uma tarefa humana e passa a ser uma sequência programada. O EHang EH216 é um eVTOL autônomo desenvolvido para transportar passageiros em voos curtos, dentro ou perto da cidade, e essa escolha altera a natureza do conceito. Em muitos carros voadores, ainda existe a imagem de alguém pilotando uma máquina complexa. No EH216, a lógica muda porque a aeronave foi desenhada para seguir rotas programadas, reduzindo a necessidade de controle manual dentro da cabine. Por isso, ele se aproxima mais de um táxi aéreo autônomo do que de um automóvel voador tradicional. Sua configuração multicóptero usa 16 hélices distribuídas em braços ao redor da cabine. O resultado é uma propulsão elétrica distribuída voltada para estabilidade, decolagens, pouso e deslocamentos de baixa altitude. Ser elétrico também desloca o projeto para um cenário de menor ruído e menores emissões quando comparado a helicópteros convencionais. A cabine para 2 passageiros
passageiros tem visibilidade ampla, portas em estilo asa de gaivota e janelas grandes. Mas o detalhe mais revelador está no painel simplificado. A ausência de comandos tradicionais transforma a experiência de voo em algo próximo de entrar em um sistema automatizado, escolher um destino e permitir que a máquina execute o restante. Com autonomia limitada, o EH-216 foi pensado para trajetos curtos, ligações urbanas, áreas turísticas, aeroportos e regiões onde a via terrestre é difícil. O valor técnico não está apenas em voar, mas em retirar o piloto da equação visível. A automação vira parte da segurança da experiência e da promessa de uso urbano. O EH-216 mostra uma direção em que mobilidade aérea pode depender menos de habilidade individual e mais de rotas, sistemas, supervisão e controle remoto. Quando a cabine fica simples, o céu começa a parecer interface e não território exclusivo de pilotos. A Lift Aircraft Hexa reduz o voo pessoal a uma estrutura direta leve e controlada por redundância. Em vez de parecer um carro adaptado ao ar, ela se aproxima de um drone tripulado ultraleve, criado para transportar uma pessoa em voos curtos. Seu formato multicóptero usa 18 motores elétricos e 18 hélices distribuídas para oferecer estabilidade, controle simplificado e margem de segurança por repetição de sistema. A lógica é clara: quanto mais pontos de sustentação, menor a dependência de um único componente. A estrutura feita com materiais leves, incluindo compostos de fibra de carbono, ajuda a reduzir peso e manter a aeronave dentro de uma proposta de operação simples. A cabine aberta nas laterais amplia a visibilidade e reforça a sensação de voo direto, sem o isolamento de uma fuselagem convencional. O controle pode ser manual com assistência eletrônica e o sistema também permite modos semi-autônomo. Essa combinação reduz a curva de aprendizado e transforma a experiência em algo mais próximo de um voo guiado por computadores do que de uma pilotagem tradicional. Um ponto técnico marcante é o trem de pouso anfíbio com flutuadores, que permitem pouso na água e ajudam a absorver impactos em aterrissagens mais duras. Esse recurso amplia a versatilidade e adiciona uma camada de segurança em emergência. A Hexa foi pensada para voos recreativos, demonstrações, treinamento e possíveis aplicações futuras em mobilidade local. Ela não tenta competir com veículos de cabine fechada, rodas e aparência automotiva. Sua função é outra: mostrar uma forma concreta de voo individual elétrico de baixa altitude, com simplicidade operacional e redundância elevada. O impacto está em tirar o excesso de promessa e deixar uma máquina quase clínica. Em seu objetivo, levantar uma pessoa, estabilizar o voo e pousar com segurança. Quando o futuro fica leve, ele também fica mais próximo do corpo humano. Este conceito não tenta obrigar a mesma máquina a ser perfeita no chão e no ar ao mesmo tempo. O Galaxy Gov Air Car, anteriormente associado ao nome Gov, parte de uma solução modular desenvolvida pelo Galaxy Group. A cabine aérea pode se separar da base terrestre e decolar verticalmente e deixar o chassi com rodas no solo. Essa divisão transforma o problema clássico dos carros voadores em uma pergunta de especialização. O que precisa rodar continua sendo plataforma automotiva. O que precisa voar vira módulo aéreo dedicado. O sistema usa múltiplos motores elétricos e hélices para decolagem e pouso vertical, enquanto a estrutura leve em fibra de carbono ajuda a reduzir peso e ampliar eficiência. As janelas panorâmicas reforçam a sensação de voo aberto, mas o foco técnico está na arquitetura separada. A cabine foi pensada para transportar um passageiro em deslocamentos urbanos ou suburbanos rápidos. Já a base terrestre funciona como uma plataforma capaz de circular nas ruas, quando voar não é necessário em cenários conceituais. Essa parte poderia se mover autonomamente para recarga, estacionamento ou reposicionamento. A ideia cria uma operação em camadas, não um único objeto tentando cumprir tudo com a mesma forma. O Gov Air Car, portanto, desloca o debate do carro voador para o sistema voador. A mobilidade deixa de ser apenas veículo e passa a ser coordenação
fusão entre módulos especializados. Isso pode parecer menos dramático que uma máquina dobrando asas no trânsito, mas é clinicamente mais lógico. Separar funções reduz compromissos mecânicos e permite que cada parte seja otimizada para seu ambiente. O futuro sugerido aqui não é o de um carro que vira avião, e sim de uma cabine que muda de corpo conforme muda de meio. Talvez o transporte aéreo pessoal comece quando o veículo abandonar a obrigação de ser uma coisa só inteira. O Aska A5 tenta transformar o carro voador em uma plataforma de uso real, com 4 lugares estrada-voo vertical e alcance ampliado por arquitetura híbrida elétrica. Desenvolvido pela Aska, o veículo aparece como um SUV futurista no modo terrestre, mas se converte em aeronave eVTOL quando suas asas e rotores entram em configuração de voo. A proposta une deslocamento urbano, viagens regionais e decolagem vertical em uma única estrutura. O sistema usa baterias de íons de lítio combinadas a um motor, auxiliar como extensor de autonomia. Essa escolha responde a um dos limites centrais dos eVTOLs, o alcance restrito das baterias. Ao combinar eletrificação e apoio híbrido, o A5 tenta ampliar a autonomia sem abandonar os benefícios da propulsão elétrica. No ar, utiliza hélices elétricas distribuídas para decolagem vertical e voo de cruzeiro. Em solo, roda como veículo convencional com dimensões próximas às de um SUV. As asas dobráveis e estabilizadores verticais ajudam a adaptar a máquina aos dois ambientes, permitindo alternar entre uso terrestre e aéreo. A cabine fechada, as janelas panorâmicas e a estrutura de fibra de carbono reforçam a proposta de segurança, conforto e leveza. O Aska A5 se destaca por não limitar o conceito à demonstração tecnológica. Ele tenta aproximar o carro voador de uma aplicação prática com passageiro, autonomia considerável e operação híbrida. O desafio está em conciliar massa-eficiência, espaço interno, estabilidade aérea e dirigibilidade terrestre em um único projeto. Cada modo exige prioridades diferentes e o A5 tenta organizá-las sem abandonar a aparência familiar de um veículo de estrada. O resultado é uma fronteira cada vez mais estreita entre automóvel, aeronave e eVTOL, quando uma máquina deixa de pertencer totalmente ao chão e ainda não pertence totalmente ao céu. Nasce uma nova categoria de deslocamento. Essas máquinas mostram que a mobilidade está entrando em uma nova era, onde estradas deixam de ser o único caminho possível. Entre desafios técnicos, segurança e inovação, os carros voadores revelam um futuro cada vez mais próximo, transformando ideias antes impossíveis em projetos reais, prontos para mudar o transporte.